No primeiro bloco, a gente sorteou a seguinte ordem de apresentação. Vai ser primeiro a chapa 11, depois a chapa 13 e em seguida a chapa 12. Boa noite a todos. Estou aqui representando a chapa 11. Estão me ouvindo bem daí? Estão, né? Muito bem. Prezados integrantes da atual gestão dos CRPs, tem alguém aqui, integrantes da comissão eleitoral, distintos colegas das chapas 11, 12 e 13 e demais presentes no auditório. Meu nome é Maria Aparecida Maurício e sou uma das integrantes da chapa 11, Dinamismo e Inovação. É com imensa alegria que venho representar a nossa chapa. A nossa apresentação tem o objetivo de divulgar nossos princípios norteadores e as principais propostas da chapa 11. A chapa 11, Dinamismo e Inovação, é composta por experientes profissionais que irão agilizar as demandas de nossa profissão e dar respostas rápidas aos anseios da comunidade, encaminhando as questões levantadas pelos psicólogos com a maior brevidade possível para deliberações. Próximo. Qual é a nossa missão? Acompanhar a evolução da psicologia, mantendo seus princípios, mantendo seus profissionais num patamar de respeito e valorização e contribuindo para o bem-estar da sociedade. Próximo. Qual é o nosso propósito? Inovar e dinamizar, considerando os anseios dos psicólogos do CRP 01. Próximo. Quais são as principais propostas? Desculpa. As principais propostas. Fortalecer a profissão. Como? De que forma? Divulgando as ações da atuação dos psicólogos que contribuíram para a construção da psicologia como ciência, divulgar também os benefícios auferidos pelos psicólogos à população com a sua atuação, mais qualidade na atuação dos psicólogos é igual a menos problemas psicológicos. 2. Conhecer os psicólogos do CRP 01 em seus locais de trabalho, realizando pesquisas para conhecer os locais de trabalho, atividades desenvolvidas e as principais demandas. 3. Promover e difundir os avanços no campo da psicologia, atuando junto às instituições de ensino e pesquisa, visando a conhecer os avanços na área da psicologia, para divulgar e manter os psicólogos atualizados. 4. Apoiar as iniciativas que favoreçam a inserção do psicólogo no mercado de trabalho, fazendo gestão junto ao Conselho Federal de Psicologia e às instituições públicas e privadas, nas áreas de educação, saúde, trabalho, segurança, jurídica, esporte e outras, visando a abertura de novos postos de trabalho. A modelo da medicina, mais médicos, por que não mais psicólogos? Próximo. Produzir e difundir o conhecimento e a informação no campo da psicologia, divulgando, além das ações normais desenvolvidas pelo CRP1, também uma ação de destaque desenvolvida pela categoria, incentivar pesquisas e estudos junto a instituições de ensino e institutos de pesquisa,
6. Democratizar e incentivar o acesso ao CRP 01. Democratizar significa abertura, portas abertas para os profissionais que serão ouvidos, o que fará com que as decisões do Conselho Regional de Psicologia sejam tomadas democraticamente. 7. Promover eventos no campo da psicologia e estimular a participação dos psicólogos, promovendo e incentivando seminários, encontros, palestras, debates, presencial e online. 8. Contribuir para a integração dos conhecimentos da psicologia com as ciências médicas e biológicas, entrando naturalmente em contato com os demais conselhos e as demais entidades representativas dessa área, trocando ideias, fornecendo e divulgando informações. Próximo. Fomentar o intercâmbio de profissionais da psicologia com outros países e regiões. De que forma? Identificando, promovendo trocas de saberes e práticas psicológicas e divulgando endereços e sites dessas entidades para os profissionais inscritos no CRP 01. 10. Apoiar o aperfeiçoamento de estudantes e psicólogos recém-formados por meio de estágios e orientação. Quando se forma, as pessoas estão inseguras em busca de colocar em prática aquilo que aprenderam. Então, assim, nós iremos divulgar ofertas de estágios e bolsas de estudos no Brasil e no exterior. 11. Zelar e garantir o cumprimento do Código de Ética do psicólogo. Esse é um ponto alto, porque à medida que a gente zela pelo nosso Código de Ética, temos certeza que a nossa profissão está sendo valorizada. Então, assim que faremos. Divulgar e esclarecer as dúvidas quanto à atuação da Comissão de Fiscalização e sobre as prováveis sanções. Incluir nos boletins informativos e no jornal do CRP artigos do Código de Ética comentados, mantendo uma agenda de visitas aos psicólogos para verificar o cumprimento do Código de Ética para esclarecer dúvidas. Próximo. Aí está o símbolo da chapa 11. Dinamismo e inovação. Vamos fazer uma análise do símbolo. Terminou o tempo, fica a análise, então, para cada um. Nos 2 minutos que teremos, nós comentaremos esse. Tá? Obrigada. Até a última aula. São os membros, né? E a última agora. Boa noite a todos e todas. Quero cumprimentar os alunos da Chapa 13, acolhimento e compromisso. É um prazer enorme estar aqui nesse momento, participando desse processo. O processo democrático ele nos possibilita não só a participação, mas a convivência fraterna com os nossos iguais, né? E nesse processo que nós temos traçado, desse período da campanha, tem sido muito interessante. Então, eu sou Vanusa Salles, sou candidata a presidente na Chapa 13 Acolhimento e Compromisso e quero dizer um pouco do nosso processo. Giovanni, aqui presente também, candidata a vice-presidente, vai fazer parte da apresentação, falando inclusive dos nossos membros da Chapa. Então, o nosso grupo se organizou em torno desse processo e de um projeto, em virtude da nossa insatisfação enquanto profissionais da psicologia com a atuação dos conselhos, do sistema conselhos, tanto do Conselho Regional quanto do Conselho Federal. E essas
E essa insatisfação e essa organização se deu de modo que nós não poderíamos deixar de participar do processo de disputa eleitoral. E foi isso que nos trouxe até aqui, que tem nos trazido em torno desse projeto, alinhado com a chapa 22 para o federal, para que a gente possa, de fato, efetivar a mudança que necessitamos no processo democrático do sistema Conselhos. Então, a nossa entidade ela tem passado por dificuldades que a gente considera que o processo de mudança tem uma importância no fortalecimento da nossa profissão, e seja junto à sociedade, na importância do fazer psicológico, seja na atuação prática, efetiva e acadêmica. Nesse sentido, nós propomos essa construção do projeto para que ele possa viabilizar e contribuir com a melhoria da autarquia que nos representa. Então, vou passar para o Giovanni. Eu quero firmar aqui o nosso compromisso enquanto chapa, enquanto grupo político, enquanto projeto, diante de todas as propostas que construímos, foram construídas coletivamente com os profissionais. Nosso chapa tem representatividade das várias áreas, dos profissionais que atuam nas diversas áreas da psicologia, seja na política pública, que seja na clínica, que seja na atuação privada. Então, o Giovanni vai apresentar um pouco disso aqui e dizer para os presentes, para os que estão nos ouvindo, dessa importância de que o processo democrático nos possibilita isso, a alternância do poder nos garante também a democracia, e é isso que nos faz e que nos alegra para estar aqui. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Giovanni, como a Vanessa falou. Eu estou compondo esse grupo, essa chapa, Acolhimento e Compromisso, chapa 13. O nosso compromisso com esta ação que nós implementamos, começamos a trabalhar desde 2010, na discussão desse projeto, de inovar na psicologia, de mudar, de trabalhar a participação efetiva dos psicólogos. Nós elencamos nas nossas propostas algo que eu acho que nesse processo de trabalhar uma eleição para nós foi muito interessante, porque nós entendemos que essa eleição não seria efetivamente só para dentro da categoria. A nossa vontade ao pensar nesse projeto, ao pensar nas ações que nós deveríamos fazer nessa eleição, era efetivamente ir para dentro da sociedade, debater com a sociedade, aproveitar este momento para debater o papel do psicólogo na sociedade. Nós não fazemos psicologia para os psicólogos, nós fazemos psicologia para a sociedade e, efetivamente, nosso serviço é prestar serviço para a sociedade. Então, quando nós imaginamos criar esse projeto de acolhimento e compromisso, foi muito nesse sentido. E aí, na verdade, quando nós começamos a sair à rua, a bater em cada local onde trabalha o psicólogo, ou dialogar com a sociedade sobre esse momento de eleição, foi muito interessante. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas começaram a se posicionar e começaram a colocar a importância da psicologia nesse processo da sociedade. Nós vimos que, na verdade, é o seguinte: todos os profissionais que, efetivamente, no momento que a gente ia na saúde, quando a gente ia nos CAPs, quando a gente ia, na verdade, na Secretaria da Criança para visitar os CREAS, as unidades de meio aberto, nós vivenciamos a dificuldade do fazer do profissional, mas, ao mesmo tempo, a necessidade e a importância do profissional nessas unidades. Então, neste momento, quando nós começamos a trabalhar esse processo, aí nós vamos dialogar com o movimento mesmo. E aí, na verdade, sim, nós identificamos, por exemplo, como é que a gente ia barrar o ato médico, por exemplo, sozinhos? Era impossível, sabe, do pessoal da enfermagem, dos fisioterapeutas, do pessoal da TO, terapeuta ocupacional. Então, esta ação nos demonstrou que, efetivamente, a psicologia não sobrevive sozinha, mas, efetivamente, precisamos ser parceiros na sociedade. Precisamos ter parceiros que nos fortaleçam. E aí, nós começamos a nossa caminhada, a nossa discussão nesse processo, ir nas academias, fomos à UNB, fomos ao CEUB, fomos à Católica, e lá nós tivemos, por exemplo, o apoio do reitor da Católica, por exemplo, nesse processo. Ele viu que o nosso projeto era um projeto que efetivamente transformava e era usado no sentido de trazer a academia para um debate efetivo com a psicologia. E, na verdade, na UNB é a mesma coisa. Os profissionais que lá ensinam, que lá trabalham a formação dos profissionais, viram no nosso projeto de acolhimento e compromisso com o grande projeto. Grande projeto porque, na verdade, estamos indo, de fato, a buscar o profissional nas suas dificuldades, quando a gente tem clareza da importância das 30 horas, de um bom salário para o profissional, das suas condições de trabalho efetivas, de ter uma sala a nível de ético que possa realmente acolher a demanda que está sendo colocada.
Então, na verdade, nós entendemos que as áreas, eu estava vendo agora no carro, por exemplo, agora a secretária, né, da mulher, a nível federal, lançou agora um projeto de ir ao meio rural para poder, né, trabalhar a demanda de violência contra a mulher. Quais são os profissionais que estão dentro desse ônibus? São 30 ônibus que estão distribuindo nesse país. Quem são os profissionais que estão dentro? Os psicólogos, os assistentes sociais. Então nós estamos efetivamente cada vez mais sendo buscados nesse processo. Então, na verdade, nós temos, nessa ação, vamos democratizar o conselho, vamos defender, nós entendemos que a psicoterapia deva ser efetivamente uma coisa exclusiva do psicólogo, e aí nós estamos abertos ao debate, isso na verdade não vai ser uma camisa de força. Defender a jornada de negócio, como eu falei, lutar por a efetivação da política pública na onde o profissional atua, vamos promover e participar de ações e espaços de diálogos com outras profissões, vamos fortalecer as comissões internas do CRP01, tá certo? E efetivamente assim, nós queremos que todas as áreas da psicologia, esporte, assistência, cultura, saúde, segurança pública esteja, na verdade, contemplada e tenha de fato assistência do Conselho na sua demanda. Eu queria, na verdade, assim, né, aqui, na verdade, falar um pouco de quem são os profissionais que estão fazendo parte da nossa chapa. Vanessa Salles, que está aqui ao meu lado, eu, Vera Cordeiro, da Secretaria de Educação, Vanessa Dentes, que trabalha na Universidade Católica, Sinária, que trabalha na Secretaria de Administração Pública, o André Muniz, que é o coordenador do curso da UNDF, o Fábio, né, que trabalha no Corpo de Bombeiros, na Segurança Pública, a Marisete, que trabalha nas Relações Exteriores, que é uma pessoa que está militando na igualdade racial, a Marina Sarabia, que trabalha na Secretaria de Saúde, o Luiz, que trabalha no Detran, que na verdade vai nos ajudar a fazer o debate da questão da mobilidade humana, o Paulo Melo, a Eliane Jardim, que é da Secretaria de Saúde, a Débora, que trabalha na organizacional, a Ariadne, que trabalha na Secretaria de Educação, que cuida dos professores na sua questão da demanda de saúde, André Pino, que efetivamente trabalha com avaliação psicológica e também na área clínica, a Amanda Vasconcelos, que trabalha no Ministério da Saúde e acompanha a demanda da saúde mental no país, Vladimir Melo, que é um militante da questão da clínica, né, do trabalho clínico particular, que efetivamente tem uma ação efetiva por parte do Conselho na área, né, junto à Agência Nacional de Saúde Complementar. E por último, a Raquel Colasso. Obrigado. Bem, é com muita alegria que a gente está aqui hoje, nesse espaço, e é com muita alegria que a gente vê pessoas aqui que estão interessadas no processo, enfim, eleitoral. Eu sou Cíntia Ciaralo, estou como cabeça de chapa da Chapa 12, o CDF vem somar, vem cuidar. E é isso que a gente tem feito nesses 4 meses de campanha. Estou acompanhada aqui de Júlia Chagas, que também compõe a nossa chapa e que está aqui junto conosco, enfim, para fazer esse debate. E é muito importante colocar que nosso movimento enquanto chapa, ele não se deu por conta de uma questão burocrática. Ele aconteceu por conta de uma inquietação política e que nós temos, embora a gente faça parte de um movimento que é um movimento maior, que é o movimento Cuidar da Profissão, que está inclusive com uma chapa, que é a Chapa 23, aqui no Distrito Federal nós sentíamos um total esvaziamento de mobilização política dos profissionais da psicologia, muitos profissionais nos seus lugares de trabalho, com suas inquietações, mas no contexto extremamente de desassistência, vamos dizer assim. E nós, o que nós começamos a fazer? Começamos a fazer uma discussão e uma conversa com vários coletivos, fizemos alguns eventos antes da campanha, preparando para o Congresso Nacional da Psicologia, que é um congresso instituído por todos os conselhos regionais e pelo Conselho Federal, onde é traçada toda a política dos próximos 3 anos. Nós começamos a divulgar esse congresso, chamamos os colegas para participar, vi com suas ideias, com suas inquietações, e aí daí nasceu então a Chapa 12. E a Chapa 12 tem, enfim, caminhado de uma maneira bonita, de uma maneira alegre, festiva, engajada e militante. E eu tenho muito orgulho de compor esse coletivo, porque nesses 4 meses nós mudamos o cenário da psicologia aqui no DF. E mudamos o cenário porque não somente realizamos visitas e buscamos apoios para registrar as fotos e colocar no nosso site e dizer que bom que você está conosco, mas nós construímos espaços de diálogo e com participação da categoria. A categoria foi em todos os eventos que nós fizemos. Nós fizemos debate com os movimentos sociais no Balaio Café, onde nós apresentamos 7 pautas de minorias que transversalizam a nossa prática profissional. Discutimos com a saúde mental, discutimos com criança e adolescente, discutimos com
comunicação e mídia, discutimos com a questão da mulher, discutimos com a questão étnico-racial, e assim, esse balaio, por exemplo, que nós fizemos, que foi um grande balaio de minorias políticas e discutidas, é que também tem a cara da nossa chapa. Nós somos um coletivo diverso e diverso numa perspectiva não somente etária, de idade, mas diverso a partir de localizações políticas dos quais nós fazemos parte. Temos representações de orientação sexual, representações étnico-racial, representações da mulher, representações do homem, temos representações de distintos campos de atuação, estamos fazendo diálogo, vamos discutir o trabalho, vamos discutir a criança e adolescente, vamos discutir a clínica, a psicoterapia. Nós fizemos um evento específico com 2 encontros para discutir a psicoterapia e trazer a psicoterapia para o Conselho Regional, que está afastada, abandonada de um debate que é importante. Nós sabemos, inclusive, as condições assediosas que existem hoje na clínica. Então, esse é o nosso coletivo. E aí, nossas inquietações com relação a isso, só um pouco, gente. A dificuldade cognitiva, mas política não, né? Política, eu ficaria aqui muito tempo falando do que é a grande paixão da nossa vida, que é cuidar da profissão da psicologia. Então, enfim, nós fizemos distintos eventos, distintas inserções, enfim. E ontem, inclusive, nós estávamos participando da Assembleia Orçamentária e descobrimos que o orçamento, não descobrimos, na verdade, a gente vai acompanhando e vai identificando algumas coisas. E como que esse orçamento tem sido utilizado? A anuidade é uma grande inquietação do psicólogo. Quando ele paga, ele não consegue identificar esse retorno. E esse retorno, inclusive, ontem, localizamos que no mês de junho, R$18 mil gastos com diárias e passagens. Então, não entendemos de onde vem isso. Não entendemos uma série de dados que estão colocados. E, nesse sentido, nossa inquietação com o Conselho Regional de Psicologia se dá também nessa esfera. Quando compusemos a nossa chapa, nós fomos procurados por representantes do regional para compor. Mas nós queríamos construir, de fato, algo novo aqui no Distrito Federal. De fato, nós queríamos trazer propostas, pessoas que estariam engajadas com novos projetos. E por isso nós não aceitamos e somos a única chapa concorrendo que não há nenhum conselheiro da gestão atual. E quando eu falo do conselheiro, eu estou falando de uma pactuação com a política que está dada. Não é com a pessoalidade do conselheiro, mas com a política que está sendo conduzida no sistema Conselhos de Psicologia. E, nesse sentido, eu vou deixar, não sei se a Julinha queria acrescentar alguma coisa. São tantos? Pois é. Boa noite, meu nome é Júlia. É um prazer estar aqui. É um orgulho imenso fazer parte desse coletivo, né? A gente, como a Cindy falou, a gente tem trilhado um caminho muito interessante. Entendo que fazemos parte do movimento Cuidar da Profissão, e isso traz para a gente um compromisso da psicologia sempre atrelada às necessidades e às urgências da sociedade, um compromisso intransigente com a defesa dos direitos humanos, e trazemos na nossa história uma história de militância, que é algo que nos orgulha profundamente, não nos envergonharia nunca. Temos uma militância ativa e nos mais diversos contextos de atuação e nas mais diversas questões minoritárias. Acho que era um pouco isso que a gente queria trazer, né? A chapa 12 vai responder a pergunta, começa respondendo a pergunta 7, depois a chapa 13 e depois a chapa 11. E aí a pergunta 17 vai ser a chapa 13, depois a chapa 11, depois a chapa 12, a pergunta 10 vai ser a chapa 12, depois 13 e depois 11. Essa pergunta 7 eu vou ler aqui em voz alta, é uma pergunta que foi encaminhada pela chapa 12. Quais as principais legislações norteadoras para quem pretende presidir o CRP? Então, cada chapa vai ter 3 minutos para responder. Chapa 12 vai responder primeiro. É interessante a gente começar respondendo, né, essa pergunta,
considerando a nossa imersão já há alguns anos no sistema conselhos, e é bom que de repente a gente pode abrir caminhos, né, para outras possibilidades aí de respostas. Existem pelo menos duas legislações importantes que são fundamentais. Uma é a nossa legislação que cria a nossa profissão, que, enfim, estabelece aquilo que, enquanto método e técnica, nós teríamos como privativo. Essa legislação, ela foi depois formalizada e colocada a partir da Lei 5766 de 71, né, que é a nossa primeira lei, a 4.119 de 62. E essa segunda lei, que nós entendemos, inclusive, que talvez seja a lei que esteja hoje no grande debate, é a lei que estabelece o sistema conselhos de psicologia. E o sistema conselhos de psicologia hoje, ele, a partir de pactuações e de discussões entre o Conselho Federal e os conselhos regionais, nos últimos 15 anos, assumiu novas configurações. E essas novas configurações, inclusive, estão como objeto de um projeto de lei que pretende, enfim, estabelecer a voz do psicólogo como a voz que conduz a política do sistema conselhos. Esse sistema conselhos ele é organizado a partir do Congresso Nacional de Psicologia, onde todos os psicólogos têm que participar, né, são convidados a participar, trazendo suas inquietações, e isso acontece ao longo de um ano. E essa participação, ela leva ao Congresso Nacional de Psicologia, onde são traçados os nortes. Qualquer chapa que ganhar esta eleição, ela é obrigada a se referenciar no que foi discutido neste Congresso Nacional de Psicologia. A chapa 12 esteve presente em todas as etapas deste Congresso de Psicologia, eleitos, inclusive, como delegados para o Congresso Nacional de Psicologia. Então, este Congresso traça a política para os próximos 3 anos. Existe uma outra instituição, que é a APAF, que é a Assembleia Política Administrativa e Financeira, que se reúne 2 vezes ao ano. E essa Assembleia, aproveitando até para dar uma explicação, que muitos psicólogos desconhecem, mas está lá colocado, né, para acessar, essa Assembleia, ela tem como foco a reunião de todos os conselhos regionais e o Conselho Federal. Não há regulamentação que impacte na profissão que não passe por essa Assembleia. E essa Assembleia é que pauta e que orienta todos os conselhos regionais. Então, há uma participação democrática de todos os conselhos regionais na condução da política. E a terceira instância que existe, na verdade, de definição, é o Conselho Federal de Psicologia. Ok, expliquei. Obrigado. Agora, chapa 13. Responder a mesma pergunta. Com relação às normativas, né, que segue a questão das licitações que o CRB e os seus dirigentes devem tomar, acho que uma das coisas que são fundamentais nesse processo é o código de ética. Deve ser muito bem divulgado aos profissionais, porque ele, na verdade, cuida das vezes do desconhecimento dos profissionais em relação ao que está posto nesse código de ética, infringe muitas das vezes, responde processo ético muitas das vezes. Acho que o sistema conselho tem um problema grave, ele tem normatizado coisas que é contra a lei de muitas políticas públicas, então tem que tomar muito cuidado, formam-se comissões, formam-se discussões que depois se cria saia justa, por exemplo, no judiciário, por exemplo. O pessoal do judiciário hoje tem problemas com as normativas que o Conselho Federal criou, porque, na verdade, a atuação, na verdade, ele não sabe se segue o código de ética ou se segue a normativa do qual ele, como funcionário público, precisa, na verdade, estar trabalhando. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com as normativas, né, que existem hoje por parte do Conselho, mas também nós devemos, ao formular normas para que os profissionais que venham trabalhar, temos que ter cuidado com o que existe em termos de normas públicas e leis neste país, para que as coisas não fiquem dando conflito e que o funcionário, o servidor, não sabe se responde um processo administrativo no seu órgão ou se responde um processo ético junto ao conselho. Então tem que tomar cuidado com esses norteadores e que nós queremos realmente trabalhar para sanar isso e dar, né, a política interna, as normas internas do Conselho está de acordo com as normas legais deste país. Vou passar para a Lusa para fazer outros esclarecimentos aqui. Eu
queria fazer dois esclarecimentos. O primeiro é lembrar também do regimento interno, né? Existe um regimento interno dos conselhos regionais, além do Código de Ética da Lei 5766 de 69, que estabelece a profissão. É isso? 71, desculpa. Isso. Que o CNP é tido como instância máxima de deliberação de políticas, se sobrepondo à Assembleia de Delegados Regionais, contrariando essa lei, a 5766 e 51. E que o Código de Ética Profissional do psicólogo, ele também é norteador e ele é balizador de todas as práticas dos profissionais em todas as instâncias de deliberação. Agora a chapa 11 vai responder a mesma pergunta. Bom, pelo que todos já falaram, existe pouco a dizer das leis norteadoras, né? Todos já falaram muito da lei de criação da profissão, já falaram das normas que saíram. Nós da chapa 11 gostamos de afirmar, queremos afirmar, que como balizadores mesmo, nós temos, primeiro, o nosso regimento interno. O regimento interno da CNP é um grande balizador de toda a ação do psicólogo. E o nosso código de ética. O código de ética, ninguém pode fugir a ele. Ele tem que ser, ele é o grande balizador de tudo. Ele é o grande, não tem como fugir ao código de ética. Como balizador, como norteador do exercício da profissão, é o código de ética. Todos os outros têm que estar em perfeito acordo e sintonia com o código de ética, como o colega falou muito. Tem algumas normas que às vezes saem e deixam a pessoa confusa, nós psicólogos mesmo confusos, porque, de certa forma, por interpretação, por erro de interpretação, eles vão contra alguma coisa do código de ética. Como o código de ética é a lei maior nossa, ela tem que prevalecer sobre todas as demais. E, como membros do CRV, cabe a nós não deixarmos tal coisa aconteça e sempre lutarmos para que esses dois instrumentos, junto, lógico, a lei de criação da psicologia e tudo, mas principalmente esses dois instrumentos, regimento interno do CRP e código de ética do profissional, sejam os instrumentos balizadores, norteadores do exercício da profissão do psicólogo. Pergunta 17 foi encaminhada pela chapa 13. Ela fala sobre condições de mercado de trabalho. Eu vou ler a pergunta para vocês. Qual é a proposta que a chapa apresenta para os profissionais que estão padecendo esses locais de trabalho sem condições de atuar com dignidade, sendo explorados com baixos salários e condições inadequadas? E como fará para ampliar o mercado de trabalho, inserindo o psicólogo nas mais diversas áreas de serviços necessários, ainda descobertos em Brasília? Para responder essa pergunta, a chapa 13 vai começar respondendo, depois a chapa 11 e logo em seguida a chapa 12. A chapa 13, com seu lema acolhimento e compromisso, uma das demandas que nós temos claro, que na verdade é uma das questões que nós queremos trabalhar com muito cuidado, com muito carinho, é essa questão aí. Porque na verdade, sim, nós não achamos, não permitimos, não achamos que é devido o profissional de psicologia ser tratado como servidor, como profissional de segunda categoria. Tá sempre, na verdade, sendo, na verdade, seguinte, ou está misturado com um monte de profissional que ninguém sabe o que faz, e aí muitas das políticas públicas não estão nessa posição. Então, no nosso entendimento é o seguinte: o Conselho deverá, junto às entidades sindicais, por isso nós trabalhamos o nosso debate, a nossa discussão com a sociedade, para que efetivamente os pares, o movimento social e principalmente o movimento sindical nos ajude nesta pauta, na verdade, quer dizer, porque hoje o movimento sindical, como está dividido por áreas, na saúde, na educação, na segurança pública, então a nossa ideia é junto fortalecer esses sindicatos para que possamos trabalhar
a necessidade da melhoria da qualidade do salário do psicólogo, o seu local de trabalho, junto até com a Anvisa, muitas das vezes, né, tentar trabalhar o embargo de locais, né, proibir, de certa forma, fazer ações junto, né, um dos cuidados que mais tem, né, não respeitado o trabalho profissional, são as políticas públicas. Nós achamos que, na verdade, nós deveríamos fazer uma ação de fiscalização efetiva nesses lugares, onde acharmos lugares que não dá condição do profissional trabalhar, que efetivamente exerçamos junto a esses lugares, para poder fechar esse lugar e trabalhar para que o profissional possa, de alguma maneira, junto, de forma coletiva, e participando das ações do Conselho, possamos juntos, né, trabalhar as medidas necessárias a que ele possa ter o seu salário digno, a sua condição de trabalho e, efetivamente, ser um profissional valorizado. Eu queria só lembrar que o professor Jairo Borges, aqui presente, tem uma pesquisa de precarização do trabalho do profissional psicólogo. E nos diálogos e visitas que fizemos aos profissionais, a gente encontrou profissionais atuando em 2 secretarias, em 2 trabalhos, e uma grande maioria faz a sua atuação numa atividade, talvez, de cargo público, mas muitos deles também têm atuação na clínica. Então, nós encontramos profissionais com até 3 atividades para poder ter o salário que fosse dignamente possível em condições indignas de trabalho. Então, só fazendo esse respaldo e lembrando que um dos nossos lemas é a valorização do profissional, não só na sua atuação prática, mas também no fazer dessa ciência. Muito obrigado. Agora a chapa 11. Essa pergunta, quando eu vi, ela nos leva a um limiar muito próximo entre a atuação do Conselho e a atuação do sindicato. Nós, no Conselho, não podemos interferir em atuação do sindicato. Nós podemos, sim, colaborar, atuar junto, tudo. Mas tem muitas das atividades que é o sindicato, como, por exemplo, salário, essas coisas, o sindicato vai fazer. Agora, local de trabalho, sim, nós pretendemos, acho que é importante o Conselho olhar, fiscalizar, através da sua fiscalização, ver se estão dando local adequado de trabalho para o psicólogo, se a carga horária do psicólogo está ok, porque nós temos vários campos de atuação do psicólogo. Temos a organizacional, que já é um campo diferente, local de trabalho organizacional vai ter, o âmbito de atuação dele dentro dessa organização, como que ele está, as propostas dele, como são feitas, como ele é inserido nessa equipe normalmente multiprofissional. Já temos na parte esportiva, na parte jurídica, cada uma requer um tratamento específico. Daí a importância do que está na nossa proposta de fazer pesquisa junto a todos os locais de trabalho, junto a todos os profissionais, para sabermos realmente quais são as suas necessidades e atuarmos junto a essas necessidades específicas. Porém, volto a dizer, vamos respeitar muito, vamos colaborar, vamos procurar atuar em conjunto com os sindicatos. Porém, sabendo que eles têm uma área de atuação e que o Conselho Regional tem uma outra área de atuação. Atuar junto é válido, é viável, é bom, mas respeitando as características de cada um para não haver ingerência, nem do sindicato no Conselho, nem do Conselho nos sindicatos. E por isso que eu disse que essa pergunta pode ser um pouco capciosa, né? Mas ela nos ajuda a poder esclarecer melhor como o Conselho pode realmente atuar. Muito obrigado. Agora a chapa 12 responderá a mesma pergunta. Bem, a diferença entre sindicatos e conselhos, né, foi colocada. A natureza do sindicato, uma natureza de entidade privada, do conselho profissional, uma autarquia pública. Logo, ele atende ao interesse social. E isso, interesse social, também está vinculado às condições dignas na oferta de trabalho.
Por isso que um dos nossos pontos é apoiar e acompanhar o coletivo sindical na luta por condições dignas de trabalho. E como mais nós podemos fazer isso? Por exemplo, produzindo referências técnicas para a atuação desse profissional naquela área, para ele não se sentir perdido, se sentir deslocado do seu campo, dos seus desafios, produzir as referências no seu local de trabalho. Fazer uma aproximação com todas as secretarias do GDF, fazer gestão, ir lá, apresentar as nossas legislações, apresentar as nossas referências técnicas, fazer toda a comunicação. Por isso que nós não temos vínculo com nenhum partido político, porque nós estamos prontos para tensionar com o governo se houver violação às pessoas, enfim, que estão exercendo sua profissão. Também vamos constituir um GT para discutir trabalho. E isso é fruto de dos eventos que nós fizemos de psicoterapia e diversidade, aliás, de psicologia e o trabalho em psicologia. Nós fizemos esse trabalho onde foi apontado um verdadeiro assédio em torno, inclusive, do recém-formado, que é uma outra pauta nossa, que está vinculado, criar uma comissão para a recepção e acompanhamento do recém-formado, que não pode ser objeto de assédio e de exploração comercial das instituições. Não vamos apenas entregar uma carteirinha, nós vamos formar, qualificar, dar condições jurídicas, inclusive, de apoio para que ele se situe no mercado de trabalho. Outras questões relacionadas estão vinculadas a promover e monitorar condições de isonomia e equidade. Hoje, com o avanço da psicologia, nós temos equipes multiprofissionais e novos gestores. E essas equipes multiprofissionais muitas vezes estabelecem relações hierárquicas que assediam também o profissional da psicologia. Então, nós queremos fazer esse debate com os gestores e com outras profissões onde o profissional estiver atuando. A outra questão, atuar no exercício profissional em políticas públicas, mediando as relações entre os profissionais. Os próprios profissionais, os próprios psicólogos que trabalham nas redes, ou melhor, na rede de atendimento, muitas vezes possuem conflitos, se sentem desqualificados com relação ao outro colega. E isso que eu estou falando, que nós estamos trazendo, é fruto de visitas e de conversas com distintos coletivos aqui do Distrito Federal vinculados à psicologia. E, por fim, atuar na proteção e defesa de direito humano, porque o direito humano também é o direito ao trabalho digno. E é por isso que nós, enquanto chapa, estamos extremamente qualificados para lutar por essas condições que têm sido, sim, indignas, mas indignas porque há uma ausência institucional que proteja e que garanta aquilo que está consolidado nas nossas legislações. É isso. Obrigado. Agora vamos para a última pergunta desse debate. É a pergunta número 10. A pergunta número 10 foi encaminhada pela chapa 12. Ela diz o seguinte: houve alguma articulação da chapa por ocasião da aprovação do chamado PR do Afnético no Senado? Quem começa a responder essa pergunta vai ser a chapa 11, logo seguida a chapa 12 e depois a chapa 13. A articulação, por ocasião da aprovação do chamado PR, do ato médico, no Senado, articulação junto aos profissionais, conversa com os psicólogos, conversa com colegas psicólogos, com colegas médicos. Sim, isso nós fizemos. Articulação no sentido de ir ao Senado, ir para a rua, fomos para a rua. Inclusive tem algumas fotos com camiseta também da chapa 21, o Celso estava, outros estavam também participando dessa movimentação. Mas a articulação em termos políticos, de representações políticas dentro do Senado para o ato médico, temos que confessar que não. Não houve esse tipo de coisa. Mas isso é algo que já vem há algum tempo e todos lutando, junto também, conversando com outros profissionais, outros colegas, para a solução desse embate que a presidente Dilma, com muita sabedoria, vetou
algo que causaria uma insubordinação de vários profissionais a uma lei. Seria provavelmente mais uma lei que no Brasil não colaria. Então, o ato médico, para nós, se eu estou entendendo que aí seria uma articulação política de ir aos meios, de conversar com senadores, conversar com todos, não, nós não fizemos isso. Mas participar de passeatas, alguns, de conversas com senadores, com deputados e com outros profissionais, inclusive médicos. Eu participei de um debate com alguns médicos, buscando mesmo por que isso para eles é importante e mostrando para eles que muitos dos seus argumentos não eram válidos, porque nós temos no mínimo 5 anos de estudo de psicologia e eles normalmente têm 1 ano da profissão, depois da residência. Então, em termos de diagnóstico de transtornos, nós estamos muito mais aptos para dar esses diagnósticos. Em termos de doenças psicóticos e tal, aí sem dúvida alguma os médicos, os psiquiatras estariam melhor capacitados do que nós psicólogos. Melhor, não é que nós não sejamos capacitados, tá? Mas isso já diz respeito a problemas físicos, problemas muito mais sérios que os transtornos que são os que nós trabalhamos. Então, do ato médico, esse foi a nossa postura. Obrigado. Agora vamos para a chapa 12. Bom, em resposta a essa pergunta, se houve articulação da chapa, sim, houve bastante articulação. A gente tem aqui na plateia a Ingrid, que compôs a Frente Popular de Saúde, participou ativamente da negociação em torno do ato médico. Fomos escolhidos para representar essa Frente Popular no Conselho Nacional de Saúde, escolhidos como interlocutores para diversas agendas. Compusemos uma agenda de lutas e nos tornamos referência até para outros psicólogos que queriam participar dessas atividades. Participamos de todas as manifestações enquanto coletivo, não apenas enquanto pessoas separadas. Estivemos lá presentes como coletivo. Isso tudo pode ser visto no nosso site, na nossa página do Facebook. A Cíntia vai fazer a complementação. Eu tenho que completar, gente. Cara, a gente ganhou esse negócio hoje, a psicologia ganhou. Não é a chapa que ganhou simplesmente, mas a saúde brasileira ganhou. E hoje é um dia de comemoração. E a chapa 12 especificamente, como a Julinha bem colocou, esteve presente em todos os momentos. Nós fomos para as ruas, nós levamos faixas, nós fizemos reuniões, quantas reuniões naquela Praça da República. Quantos lugares que nós estivemos? Estivemos, inclusive, como a Ingrid estava aqui, que era a nossa maior interlocutora, ela era indicada pela Frente Popular para a produção de documentos. Entregamos um documento na Casa Civil. Na Casa Civil, com Gleisi Hoffmann, lá estava a Chapa 12, dialogando por ser Chapa 12, porque ela não se apresentou diferentemente nesse coletivo. Então, as ações que nós fizemos foram muitas ações. E está tudo registrado no nosso site, no nosso Face. E não fomos lá, como eu volto a dizer, tirar foto é bom, é importante, publica as nossas ações. Mas, sobretudo, o que nós construímos foi uma rede. E hoje nós somos reconhecidos na rua pelos profissionais, inclusive de outra saúde, de outros campos da saúde. Eles encontram a gente e falam: olha, eu fiz um vídeo seu, coloquei lá na nossa luta. Como fizeram, a optometria fez um vídeo que de repente apareceu lá a gente no vídeo discutindo. Então nós realmente fizemos trabalho e trabalhamos muito. E hoje essa conquista é uma conquista que a gente se coloca sim, mas é uma conquista definitivamente para a saúde brasileira. Porque tiramos a hegemonia de um saber presunçoso, pretensioso, que queria controlar toda a saúde. E hoje todos nós temos que celebrar muito. Hoje é um dia de grande vitória. Obrigado. Agora a chapa 13. Respondendo a questão.
Nós, enquanto Chapa 13, estivemos sim participando de todas as mobilizações, ou quase todas. Estivemos numa das reuniões com o Ministro da Saúde, a Wanda, aqui presente, que também trabalha no Ministério da Saúde, estava presente. Mas eu queria fazer aqui um breve esclarecimento. De fato, ganhamos. Chegamos a um momento de vitória hoje e tivemos que chegar a isso. Tivemos que chegar à presidenta Dilma em função de ausências do Conselho Federal, da gestão atual do Conselho Federal de Psicologia, infelizmente. Então, houve uma omissão no processo do debate do ato médico, dos 13 anos dessa história do ato médico, que muito nos atingiu, não só aos psicólogos, mas às 13 carreiras de profissionais da saúde, que estavam nessa berlinda, né? E nós tivemos que chegar a isso, ou seja, por uma ação política ou falta de ação da atual gestão do Conselho Federal de Psicologia, tivemos que buscar os vetos da presidenta Dilma. Estivemos participando, sim, compreendemos, inclusive temos proposta de instituir uma comissão de assuntos legislativos que atue junto ao Congresso Nacional e à Câmara Legislativa para acompanhamento dessas leis, porque a proposta do Conselho Federal tem representantes e tem pessoas que acompanham, designadas para tal, que não fazem com a efetividade. Eu vou aqui completar também. Eu vinha para cá, e estava ouvindo a hora do Brasil, a derrubada, a permanência do veto da Dilma foi em cima de uma negociação de uma lei que a Dilma está colocando no Congresso para poder, de alguma maneira, dar uma amenizada na situação dos médicos. Não nos enganemos que vamos sair vitoriosos, não, porque já vai vir uma outra lei para poder tentar repor o que os médicos perderam. E, efetivamente, nós temos, na verdade, sempre saber que nós estamos fazendo política. E essa história do ato médico não é porque quer derrubar as profissões e efetivamente botar no segundo plano. É porque existe um negócio chamado plano de saúde milionário, que os caras querem diminuir dinheiro. Tem uma indústria farmacêutica nesse país que é muito poderosa. Então, a nossa disputa não é com os médicos, efetivamente. A nossa disputa é com a questão financeira, com a questão do mercado milionário, uma série de coisas nesse país. Então, é muito simples olhar a questão apenas pelo lado, né, do ato médico em si. E não é essa a disputa que está posta. Efetivamente, é dinheiro e é bilhões de reais que está colocado nessa discussão da legislação. Então, assim, achar que derrubando o ato médico está resolvido o problema, não. Você tem que avançar na discussão de que tipo de saúde nós temos nesse país e que tipo de saúde, tanto a saúde pública quanto a saúde privada. Quem é? Qual é o modelo que está nesse estado? Um modelo curativo, onde efetivamente todo mundo fica doente para depois receber o atendimento. Por que não mudemos esse modelo? Vamos para um modelo, né, efetivamente de trabalhar a prevenção, um modelo preventivo muito mais barato, e efetivamente esse processo não existe. E esse debate não existe. Por isso que nós ficamos refém dessa história do debate do ato médico. Por isso que, na verdade, se coloca a briga entre categorias. Falando de ato médico, é uma pauta que nos é cara, nos é importante, e foram 12 anos de luta contra lobby, contra indústrias farmacêuticas, contra parlamentares médicos, contra profissões que abandonaram o processo. Então não é uma pauta só da psicologia, é uma pauta ampla. E todo o processo é assim. A nossa lei da luta antimanicomial durou 12 anos aí para acontecer, para se dar. Então, quem conhece o processo legislativo sabe que não é me dar que eu te dou. Se dá dentro do jogo de forças, dentro do jogo de lutas. Hoje deve ter saído o boletim eletrônico, e esse boletim eletrônico, ele trouxe uma retrospectiva das nossas ações. E eu gostaria muito de convidar os psicólogos e psicólogas a olharem nosso boletim com atenção, porque lá nós apontamos todos os eventos que nós fizemos e realizamos, e são mais ou menos uns 7 eventos, mais ou menos, com participação, as nossas presenças nas manifestações, nas ruas, e mobilizando os psicólogos, chamando pelo Face, chamando por e-mail, produzimos documentos que partilhamos e divulgamos. Fizemos um diálogo com movimentos sociais. Então, nós somos Chapa 12 para o Conselho Regional de Psicologia, nos sentimos qualificados. E para o Conselho Federal de Psicologia, nós apoiamos a Chapa 23. Muito obrigada. Obrigado. Agora a Chapa 13. Nesses 90 dias de campanha que nós tivemos dialogando com todos os profissionais da psicologia, com estudantes, com professores, com a sociedade brasileira, nós temos feito na nossa campanha um espaço de construção para a gestão.
e nos sentimos legitimados, porque essa escuta ela tem sido uma ferramenta importante para nós construirmos o cenário da atuação para o próximo triênio do CRP01. O nosso encontro ele tem se dado com os psicólogos e com as psicólogas das diversas áreas, fazendo levantamento de demandas, ouvindo críticas, ouvindo necessidades e satisfações da categoria em relação à sua atuação, em relação ao seu conselho profissional. E nós acreditamos nas mudanças e na construção coletiva. E eu penso que esse projeto só se sustenta pela sua coletividade e, principalmente, por meio dos diálogos. Então, dialogar com os psicólogos do BF tem sido a nossa maior tarefa como chapa. Nós somos profissionais desejosos de mudança e nós configuramos esse projeto alinhado com a chapa 22, fortalecer a profissão para o Conselho Federal. Então, diante das transformações, das exigências da sociedade, feita nas ruas, dos desafios impostos à psicologia, a psicologia do Distrito Federal, a psicologia brasileira, e em respeito às pessoas que não suportam mais ser enganadas e desrespeitadas por meio do seu voto. Nós nos colocamos como projeto, nós nos colocamos como alternativa. As nossas propostas, elas têm ideias inovadoras, arrojadas, pautadas nos coletivos, e todas surgiram desse diálogo, das trocas, das experiências, das diversas representatividades, sem desconsiderar a sabedoria dos mais velhos, da geração do meio e principalmente da energia contagiante dos mais jovens, que crescemos como coletivo de profissionais, sem amarras, sem preconceitos, sem exclusões, pois nós temos a clareza dos princípios verdadeiramente democráticos. Temos percorrido cada espaço com respeito, cordialidade e muita serenidade e, acima de tudo, compromisso, que é um dos lemas da nossa chapa. Então, nessa estrada, que não tem sido fácil, eu quero aqui chamar e convocar os psicólogos que estão presentes e os que estão em casa para vir conosco, para a gente trilhar esse novo caminho e sair do obscurantismo que a psicologia do Distrito Federal e do Brasil tinha estado. Obrigado. Agora, chapa 11. Bom, primeiro eu gostaria de corrigir uma falha minha. Eu não me apresentei, meu nome é Hugo Neves e eu sou o cabeça de chapa da chapa 11. Me desculpe, mas creio que ainda estou corrigindo em tempo. Uma das coisas para dar esse término de apresentação da chapa 11, primeiro, a pesquisa junto aos psicólogos que pretendemos fazer ampla, para ver local de trabalho, ver expectativa deles, ver condições deles de trabalho. Isso, sem dúvida alguma, será o grande norteador da atuação da chapa 11. Precisamos saber o que todos os nossos parceiros psicólogos, donos de clínica, donos de clubes de futebol, judiciário, todas as áreas, escolas, tudo querem, precisam de atuação, para que possamos atuar junto às faculdades, possamos atuar junto aos institutos, cursos de psicologia, trazer profissionais para capacitar profissionais aqui dentro do Brasil, que precisamos disso. E uma outra coisa que pretendemos trabalhar bastante é aproveitar a deixa do Mais Médicos, né, e começarmos um trabalho forte de mais psicólogos. Porque nós sabemos que a grande doença, se podemos chamar de doença, que vem para agora do século, é a ansiedade. A ansiedade gera uma série de distúrbios psicossomáticos. Se tivermos mais psicólogos atuando em mais áreas, em todos os postos de saúde, em todas as condições, sem dúvida alguma, vão inclusive trazer grande economia para o Estado. Porque muitas doenças não vão se complicar, não vão virar psicossomáticas, poderão ser trabalhadas. Mais psicólogos nas escolas, mais em todas as áreas. Então, o mais psicólogo será uma das nossas histórias. Muito bem, nós agradecemos a participação das chapas, pelo brilho que foi. E também convidar vocês agora para um pequeno lanche. E se alguém quiser conversar com as chapas, aproveita. É o momento.
E bom voto para todos. Eu queria pegar